Quem lembra aqui comigo que no fim da reunião passada eu falei sobre um podcast que eu indiquei, do Bibotalk, a respeito de C.S. Lewis, e falei um pouco sobre da imaginação. Quem lembra um pouquinho sobre isso? Eu queria começar essa reunião fazendo isso, que nós imaginássemos um cenário do trono de Deus e todos os anjos, arcanjos, querubins, os anciãos em volta desse trono. Pô, mas por que você vai falar sobre isso? Nós estamos falando sobre o livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer, e o tema que eu vou tratar um pouco coletivamente com a igreja é sobre música, né? Salmos coletivos, cânticos coletivos, comunitários e orações comunitárias. E é muito importante para nós cristãos que a gente tenha uma relação com a música do culto diferente como a gente ouve a música que a gente gosta. Bota lá o Coldplay, maneirão. Aí quem gosta de jazz, bota jazz. Quem gosta do pagode, bota o pagodinho. E tudo lindo. Só que a música do culto, nós nos relacionamos de maneira diferente com ela. E por que isso? Porque Jó 38, existe uma narrativa que fala sobre Deus criando todas as coisas. Enquanto Deus criava, os anjos estavam cantando. Consegue imaginar o quão esplêndido é isso? Consegue imaginar o cenário do quão glorioso deve ter sido essa criação? Porque quando nós vamos para Gênesis 1, criou Deus, criou Deus, é um relato meio frio. Com a imaginação, nós podemos ver uma glória e uma majestade que, de repente, nós não conseguimos alcançar no relato de Gênesis. Pô, mas como você tem certeza disso, Juan? Eu tenho certeza porque se Deus colocou música na criação, Ele fez isso porque Ele queria algo que traduzisse a beleza dEle. A nossa relação com a música litúrgica não é a mesma que nós temos com a nossa playlist que nós gostamos. Por isso que a imaginação ela cumpre um papel muito importante. Eu falei um pouco sobre todos nós temos alguma consciência sobre a morte e ressurreição de Cristo. Amém? Você não tem? Quem viu aqui o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo? Você chorou, né? Não aumentou a sua sensação, a sua realidade sobre a morte e a ressurreição? Quando você viu o ator ali encenando, sendo massacrado, sendo moído por nós, como diz Isaías. E aí, quem vê The Chosen aqui? Quem chora vendo The Chosen aqui? Todos nós, né? Você que não viu The Chosen, veja The Chosen, querido. Para você desidratar um pouco. E é maravilhoso por quê? Porque esses cenários nos aproximam de uma realidade. O Bonhoeffer, ele fala muito bem sobre a música e o papel da música comunitária. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Mas eu queria que nós também, em algum momento, vamos fazer algum prático juntos aqui. Eu não sei o que vai ser, eu vou até lá decidir. Então fiquem atentos, todos vocês. Eu queria ler um texto, Apocalipse 5. Abram comigo, por favor. Não só acompanhem aqui no painel, mas abra aí na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular. Apocalipse 5, e esse texto de Apocalipse, ele vai nos dar um pouquinho dessa referência que estamos falando aqui. Deixa eu abrir aqui no computador que meus olhos não veem mais no celular.
Apocalipse 5, obrigado, jovem mancebo. Todos acharam? Vamos fazer uma leitura, ok. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ao lermos isso, nós estamos diante de um cenário real do trono de Deus. O trono de Deus, ele é físico, ele é real. E aqui, essa narrativa é do apóstolo João, que estava preso na ilha de Pátimos, e ele é levado ao céu para ver essas coisas. O começo do capítulo 4 fala assim: e vi uma voz me chamando, suba aqui para ver essas coisas. Então nós fizemos aqui uma leitura um tanto formal de Apocalipse 5. Ok, quem aqui conseguiu imaginar alguma coisa desse cenário? Você conseguiu imaginar o que, Tiago? O cordeiro, a visão do cordeiro. Thaís, você, com a sua mão, eu já estou falando. Todo o cenário, toda a majestade. Quem mais? Tamires. Todo o cenário. Ok, todo o cenário. Tem música sobre isso, inclusive. Mas calma aí. Agora eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Todos nós. Isso aqui não é mantra, tá, irmão? Isso aqui não é emocionalismo. Eu quero que você se apaixone pela realidade da presença de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, e nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 24 anciões e os seres viventes prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Quem aqui conseguiu ver algo mais? Imaginar algo mais? Quem conseguiu aqui perceber a glória de Deus? Eu não estou falando de sentir, não, irmão. É imaginação, a sua imaginação ir mais longe. Esse cenário de Apocalipse 5 aqui, ele é glorioso, porque está falando do trono de Deus e o Cordeiro também está no trono. E há uma dinâmica ali que o Cordeiro toma o livro da mão de Deus. Ele está chamando a responsabilidade para ele. Mas tem algo que eu quero destacar aqui, é as orações dos santos nas taças. Isso quer dizer que tudo que nós provocamos aqui na terra, oramos, levamos diante de Deus, a um depositário, a um depósito, a um lugar que recebe essas orações. E em algum momento essas orações são derramadas na terra. E Apocalipse mesmo vai dizer que é derramada como raio, relâmpagos e trovões. Então nós oramos e Deus ouve, nós cantamos e Deus está cantando conosco. Porque o ambiente do trono de Deus, ele é repleto de glória, majestade, música, orações. Então a nossa relação com música, ela não pode ser normal. Por isso que a Zelo, a nossa comunidade, trabalha essa perspectiva de sempre ter alguém falando: olha, cante um cântico novo ao Senhor, libere canções ao Senhor. E você pode se perguntar no meio disso o seguinte: pô, a banda está ali cantando, para que eu vou fazer isso? Porque há uma ordenança na Bíblia para isso. Cantar em um novo cântico ao Senhor. Por isso que eu estou começando dessa maneira, para que a sua mente, ela não tenha uma perspectiva da música de uma maneira muito comum. Nós não cantamos porque gostamos, irmão. Na criação havia música. O trono de Deus, a música, 24 horas por dia. Então nós estamos dando uma resposta para Deus. E existe algo no cântico, no louvor comunitário, que há uma graça especial dispensada. Quantos aqui, em algum momento, em qualquer igreja, em algum cântico, você foi tocado profundamente, você, de repente, bum, vem as lágrimas, você não consegue segurar? Quem? Isso não é música boa não, irmãos. Não é, isso eu te garanto que não é. Mas é uma música que está falando da dignidade, da majestade, da glória de Deus. E aí, a Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote Jesus está diante de Deus cantando junto. Por isso que o culto é coletivo, e ele não é só coletivo e comunitário por causa de nós. É porque o ambiente do trono de Deus está fazendo a mesma coisa. Então, quando cada igreja na face da terra está diante de Deus cantando, adorando, louvando, há uma convergência de céu e terra. E é por isso que a graça de Deus sendo liberada. E aí você não consegue conter lágrimas. Você tem uma experiência. Seus olhos se abrem para Deus. A sua perspectiva sobre a presença de Deus muda.
porque o canto comunitário tem esse papel. E isso vem da onde? Deus é comunhão, Deus é trino, Deus é trindade. Todo mundo aqui crê nisso, né? Graças a Deus. Estamos bem. Vai que... né? E Deus é comunhão o tempo inteiro. E isso é muito magnífico da gente pensar, porque nós estamos falando muito sobre comunhão, sobre a proposta do estar envolvido uns com os outros, de viver essa comunidade, essa vida onde um interfere na vida do outro, fala na vida do outro, tem autoridade sobre o outro, come junto, bebe junto. E a gente sabe que isso dá muito trabalho, mas isso vem de Deus. E a primeira coisa que eu queria dar destaque é isso não é uma boa ideia. Essa proposta de trabalharmos comunhão existe porque o Deus Trino, que vive comunhão o tempo inteiro, Ele propõe isso para nós. Há uma relação de amor entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Eles se amam, se respeitam e se relacionam e conversam entre eles. Já imaginou isso? O pai falando pro filho, caramba, né? Lá embaixo essa parada aí. Você precisa imaginar essas coisas, irmão. Não leia sua Bíblia apenas que isso é um texto cru, sem vida. O Espírito inspirou esse texto. Então, porque somos um corpo em comunhão, ao cantar, nós não cantamos sozinhos, como eu estava falando. Nós estamos conectados numa rede com Cristo. E isso é muito louco de imaginar, porque se fazemos isso aqui, a coletividade. Amanhã, na segunda-feira, quando você acorda de manhã, e cada um faz o seu devocional, e tem aqueles que gostam de ouvir música no devocional, há um processo de coletividade. Pô, mas eu estando sozinho é coletivo? Sim. Porque você não está sozinho, o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo está em você, e o Espírito Santo está onde? Na Trindade. E aí o Espírito Santo está em você e tem comunhão com a Trindade. E há uma comunhão profunda. Mas isso só muda na nossa maneira de experimentar, ver o cântico coletivo de uma forma diferente, se você tiver uma ideia clara sobre isso. Então, o meu conselho é: nunca mais entre numa igreja numa perspectiva de ouvir uma boa música. Spotify é melhor, irmão. Com certeza. Faz uma playlist lá bacana, tudo mixado. Aqui tem hora que está alto, incomoda, tem hora que está mais baixo, tem hora que alguém capa uma nota. Aí eu falo ali no microfone, que só sai no fone, ó, cada nota errada, R$20 de Pix na minha conta. Se fosse assim, né? Eu mesmo ia me enrolar. Mas ok, um cântico novo. E aqui eu queria ler um recorte do livro, muito importante para a gente seguir nesse raciocínio. O cântico novo, esse é um convite que se repete várias vezes no saltério, nos salmos. Trata-se do cântico de Cristo que se renova a cada manhã, que a comunidade em comunhão entoa cedo de manhã, o cântico novo que é cantado por toda a igreja de Deus na terra e no céu, e do qual somos chamados a participar. Deus preparou para si na eternidade um único e excelso hino de louvor, e quem ingressa na igreja de Deus começa a cantar esse hino também. E aqui ele está falando justamente dessa coletividade, esse senso comunitário que é invisível. Nós cantamos e no céu há uma convergência.
Você canta na sua casa sozinho, mas você não está sozinho. E isso, cara, é muito poderoso, irmãos. Isso é muito poderoso. Porque nós estamos falando isso num contexto de uma vida comum, mais tranquila. E eu queria que você levasse a sua mente para a igreja perseguida agora, em alguns países. A igreja no Irã, na China, na Coreia do Norte, onde é proibido ter culto, onde o governo persegue, e esses irmãos não param de louvar. Por quê? Porque eles entenderam que quando estão nas suas casas, pensando no cântico e não cantando, o trono de Deus está em convergência com eles. E aí, a perspectiva muda, porque eu posso estar em meio a uma perseguição, mas a consciência que eu não estou sozinho toma meu coração. Quando a gente entende isso, nós não cantamos aqui no seio da igreja de uma maneira qualquer. Porque eu entendo que eu estou fazendo parte de algo que é coletivo de verdade. Você entende isso, irmãos? Você entende que esse momento do culto de música, ele está para além do nosso gosto musical? Ele está para além de como o irmão A, o B, o C canta. Você consegue entender que não tem a ver conosco, não tem a ver com os nossos gostos, tem a ver com a dignidade de Deus, tem a ver com tudo que Deus criou, com toda a sua bondade, a sua beleza, e Ele quer revelar isso. Então esse processo comunitário na igreja, ele precisa partir de nós ter um olhar diferente. Você entende? Você entende que se nós chegarmos nesse lugar com essa consciência, essa mentalidade, o culto ele pode ser outro? De verdade você entende isso? E por que eu falo isso? Porque o trono de Deus não há falha nesse aspecto. Os anjos estão ali, prostrados. Santo, santo, santo. Os 24 anciões, a mesma coisa. Santo, santo, santo. Nós conhecemos que servimos um Deus que é santo, santo, santo. E muitas das vezes nós chegamos aqui e fazemos o quê? Pô, hoje eu tô afim não. Hoje essa irmã tá me irritando com essa voz aí. Não é você não, no caso. Pegou mal, né? Quem aqui assume isso? Quem já fez isso? Eu já fiz de monte, irmão. E às vezes ser músico é uma desgraça. Tu vai nos lugares e tu já fica, tá desafinado. Você não consegue interagir. Mas por que isso? Falta consciência da santidade de Deus e do papel do que a música e o louvor comunitário serve. E aqui outro recorte do livro vai dizer: esse é o hino de louvor das estrelas da manhã e o grito de alegria de todos os filhos de Deus ante a criação do mundo. Isso está em Jó 38:7, foi o que eu falei no começo. É o cântico de vitória dos filhos de Israel depois da passagem pelo Mar Vermelho. É o cântico de Maria depois da anunciação. É o louvor entoado por Paulo e Silas durante a noite na prisão. É a canção daqueles que estão junto ao mar de vidro depois de terem sido salvos. O cântico de Moisés e do Cordeiro em Apocalipse 15:3. É o cântico novo da igreja celestial. Na manhã de cada novo dia, a igreja de Deus na terra junta sua voz no entoar desse hino e ao anoitecer ela encerra o dia com esse mesmo cântico.
Nesse hino, o que se louva é o Deus Trino e a sua obra. O Bonhoeffer também fala algo que mexeu muito comigo. Nós cantamos com a consciência de que somos peregrinos. É a consciência do por enquanto, que nós estamos aqui na terra e não estamos só fazendo isso. Ao louvarmos ao Senhor, ao adorarmos ao Senhor coletivamente, estamos fazendo isso com as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Todo mundo aqui sofre, e ninguém queria sofrer. E o sofrimento é um jeito, é uma maneira, é um meio de Deus didaticamente trabalhar o nosso coração. E há um evangelho no Brasil que faz que a gente pense o contrário disso. Eu não quero sofrer. Existe slogan de igreja que é isso: pare de sofrer. Eu não consegui até hoje. Mas isso reforça o que no nosso coração? Que mesmo em meio ao sofrimento, que mesmo em meio às angústias da vida, que mesmo em meio a coisas que eu não consigo dar conta, eu estou fazendo porque há uma esperança futura. Eu sou forasteiro, eu sou peregrino. Nós estamos servindo um Deus, um Cristo, que Ele não morreu e ressuscitou apenas. Ele vai voltar para a sua igreja. Então o nosso canto é um canto também de lamento. Nós lamentamos enquanto estamos como igreja na terra. E existe muita gente em situação muito pior do que nós. Se você nunca leu sobre a igreja perseguida, coloque no Google igreja perseguida e leia 10 minutos. Você vai achar que você vive maravilhosamente bem, irmão. Mas ok, cântico novo. E por que isso importa para a vida da igreja? Porque é em meio aos louvores que Deus é entronizado, que nós reafirmamos que Ele está no trono, que a sua majestade pode nos tocar, e a sua presença também. E quando nós desejamos isso coletivamente, essa convergência derrama na igreja. Nós precisamos entender, irmãos, que o processo de música, ele não é comum, ele não é musical. É possível que a gente viva de teclado e voz e haja graça de Deus. Não são os músicos que fazem isso. Não são as nossas habilidades que fazem isso. Não é a tecnologia que pode promover isso. A graça do cântico novo, do cântico comunitário, tem a ver com a comunhão dos santos, com a sua disposição de ser igreja com o outro. É você crer que o seu canto, seja bom ou ruim, junto com o seu irmão, ele é poderoso. Ele vai surtir o efeito que precisa. O serviço comunitário, ele tem esse objetivo. Eu e você, juntos diante de Deus, nós conhecendo o Senhor, e Ele se revelando, se fazendo conhecido. E eu tenho certeza que você pode trazer à memória agora vários momentos que você entrou na igreja acabado, derrubado. E um momento de cântico comunitário salvou o seu dia. E aí eu volto a reafirmar, não foi a música, foi a graça coletiva sendo derramada. Eu, a Ju e a todos os irmãos que estão diante de Deus, desejosos de ver o Senhor. Existe um salmo, Salmo 96, eu queria que você abrisse comigo.
Esse é um salmo muito conhecido, diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Todos acharam? Vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O livro de Salmos, ele é repleto de cânticos que trazem uma narrativa do que Deus fez. E também há salmos que são escatológicos, que falam sobre o futuro, sobre Cristo e a sua vinda. E esse é o tipo da referência perfeita que nós precisamos ter. E nós temos uma preocupação grande com as músicas que são cantadas aqui, para que elas não sejam apenas bíblicas. Porque uma música bíblica, ela pode ser bíblica e não ter uma teologia correta. Mas a nossa preocupação é cantar um cântico que ele tenha coerência com a doutrina bíblica, com os escritos do Senhor. O livro de Salmos deveria ser a referência de todos os músicos. De tudo que é gravado no Brasil de música cristã, deveria sair de Salmos. Porque nos Salmos nós temos referências de músicas que falam sobre os atributos de Deus, quem Ele é, a sua glória, o seu caráter, uma característica. Segunda característica, os feitos do Senhor. Terceira característica, o que Ele vai fazer. Então, o que a igreja deve cantar? Sobre Deus, os seus atributos, o que Ele fez e o que Ele fará. Ah, mas aí, não pode ter uma música que fala sobre isso, aqui pode ter música sobre tudo, irmão. E não é errado. Se ela deve estar no culto, é outra história. Esse é o ponto. Então é com esse olhar que a gente faz o processo de selecionar músicas aqui. Mas ok, isso não é o que nós estamos falando. A ideia dessa documentação dos salmos, elas nos aproximam dos textos. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa relacionada à vida de alguém, do que Deus fez, do que Deus está fazendo, sobre os atributos do Senhor. Ok, Deus é grande, Deus é majestoso. Deus me livrou dos inimigos, nós vemos nos Salmos. Deus me livrou do laço da morte. Aí você lembra do tempo que você estava quase morrendo e Deus te resgatou. Deus me livrou dos inimigos, você tem uma memória sobre isso. E tantas outras coisas. Os salmos precisam ser para nós a referência 1 de música na igreja. E há uma ordem de Paulo em Efésios 5, que eu queria que você abrisse. Vou ler o 18 e 19. Diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Quem aqui tem um salmo preferido? O salmo que você se identifica, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em verdejantes pastos. Ok, abra sua Bíblia aí nesse salmo preferido agora. Abrindo o salmo aí que você gosta.
Enquanto você abre no Salmo, presta atenção nisso aqui. Paulo está dando uma instrução sobre não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Olha que interessante. Paulo está propondo que nós nos embriaguemos com o Espírito. Não se embriaguem com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. E ele dá o como, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais. E às vezes nós falamos na igreja, vamos buscar o Espírito Santo, para que você seja cheio. E aí o que a gente faz? Seja cheio, seja cheio. Não vai não, irmão. Não vai. Toda vez que você ouvir isso na igreja, já senta. Que não vai acontecer. Aí é muito esforço. Aí vai ter que entrar emoção, grito. Aí você não é cheio, vai para casa frustrado. Caramba, o Espírito Santo não gosta de mim. Estou falando que eu já pensei nisso. Fiquei na reunião assim de quase 3 horas, tudo acontecendo, todo mundo caindo, todo mundo chorando, todo mundo orando em língua. E eu ali, eu falei, meu Deus, até onde eu lembro eu não estou em pecado. Mas por quê? O meio bíblico não é esse. Paulo está falando, sejam cheios do Espírito. Como? Cantando salmos. Aí sabe por que você não é cheio do Espírito? Primeiro que não ora. Mas porque você não canta salmos. Pô, mas eu não sou cantor. Aí é outra história, irmão, nem eu. Então nós vamos exercitar aqui. Você vai abrir o seu salmo preferido. Qual é a proposta? Ninguém vai gritar. Vamos tentar manter uma ordem nisso. Mas você, primeiro você vai ler o seu salmo preferido. De todo o coração, irmão, de todo o coração. O salmo que você ama, o salmo que o Senhor já falou contigo várias vezes. Abra esse salmo, leia esse salmo. Depois você vai fazer o quê? Você vai começar a cantar esse salmo para o Senhor. O exemplo aqui do Salmo 96, como você pode fazer isso? Pô, mas eu não sei cantar, como é que eu vou criar? Ó, tá aqui, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai todas as terras. Senhor, todas as terras cantam e eu também. Eu canto para o Senhor, junto com os irmãos. Eu sou um pouquinho afinado, passa. Mas aí você vai fazer isso. E qual é a proposta disso aqui? Que você faça isso em casa. Em casa. Aí quando alguém, no meio da música, aqui a gente tem alguns termos que não são comuns. A gente fala muito salseiro. O que é o salseiro? Deixa eu explicar. Salseiro é quando o Espírito vem e começa a mover, aí fica todo descontrolado, né? Aí tu fica, caramba, salseiro, hein? Nesse momento, geralmente, algum ministro fala, ora em línguas, cante um cântico novo. Aí essa hora do salmo. Meu salmo aqui, ó. E você abre e você começa. E vou fazer isso tranquilamente, vai. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E eu duvido que você não vai ser cheio do Espírito. Porque nós estaremos cantando salmos e cânticos novos ao Senhor. Vamos fazer isso. Você abriu o seu salmo preferido? Abra o seu salmo preferido. Você tem um salmo preferido? Abra o seu salmo preferido. Todos nós. Vamos lá. Ânimo, ânimo, ânimo. Estamos fazendo isso para o Senhor. Não estamos fazendo isso para o nosso chefe chato. Estamos fazendo isso para o nosso Deus. Deus é digno. A base do nosso serviço de cânticos e oração para Deus é digno. E aí, enquanto você vai fazer isso, a Mel ela vai cantar o salmo dela. E aí a gente vai fazer isso junto. Pô, mas aí vai ficar uma bagunça, irmão. Irmão, não se mete nisso não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai ficar uma bagunça organizada. Hã? Sim.
Vamos lá? Você abriu seu salmo? Ok. Primeiro, lê seu salmo para você. Ninguém vai gritar baixinho. Depois você vai começar. Nem que você faça uma frase e cante para o Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi. Vamos lá, vamos lá. Cantem louvores ao Senhor. Um novo cântico ao Senhor. Um novo cântico ao Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Tua presença é minha casa. Tua presença é minha casa. Tua presença é minha casa. Eu descanso em ti. Tua presença é minha casa. Tua presença é minha casa. Tua presença, minha morada. Eu descanso em ti. Quem aqui sentiu que o Espírito se achegou a nós? Deus habita no meio dos louvores. É isso que quer dizer essa palavra. Quando nós estamos diante de Deus, não porque estamos fazendo um bem para nós mesmos, mas de todo o coração. Esse é o papel do cântico novo, um cântico novo ao Senhor. Quando você ouvir cantar um cântico novo ao Senhor, é isso. E agora eu queria que você fechasse seus olhos, todos nós de olhos fechados. Nós vamos cantar uma canção coletivamente aqui, é conhecida, e eu queria que você cantasse essa canção imaginando o cenário que ela é descrita. É o salmo que nós lemos aqui, o Salmo 96. Vamos lá, feche os seus olhos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
está acontecendo aqui, existe uma palavra na Bíblia que ela traduz para de um só coração e um só espírito. E essa palavra tem a ver com sinfonia. É quando tudo é feito para um propósito só. Esse é o canto comunitário que nós precisamos prestar diante do nosso Senhor. Você entende o quanto é profundo isso? Você entende o quanto isso vai além de, caraca, a música começa aquela pressão e salseiro, meu Deus. Ó Deus, nós voltamos os nossos corações para o Senhor nessa manhã. Nós queremos aprender mais de Ti. Por favor, Senhor, convença nosso coração, a nossa mente, de como estamos nos achegando diante da Sua presença. Porque Você é digno de tudo, de tudo. Você é digno de tudo. Você tem toda a glória, toda a força, todo o poder pertence a Ti. Todo o poder pertence a Ti. Você é o Criador de toda a terra, de todas as coisas. Nós nos deleitamos na Sua majestade nessa manhã aqui. Oh, Jesus. Meu céu. Santuário, glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Da mesma forma, Bonhoeffer ele vai trabalhar no livro um segundo aspecto, que é as orações coletivas. E as orações coletivas, que ele usa o termo comunitário sempre, ela também é um serviço que tem um emprego muito especial na vida da igreja. Nós temos o hábito aqui de sempre, em alguns momentos, vamos orar uns pelos outros. Quem aqui já recebeu a oração de alguém e esse alguém orou por você e você foi tocado? Quem? Faz um sinal. Esse é o papel da oração comunitária. Mas por que nós precisamos orar assim? Porque é um jeito de você ser tocado por Deus através do irmão. A transcendência de Deus, aquilo que Deus faz de grandioso, do seu poder, da sua glória, da sua presença que tanto falamos e desejamos, ela não acontece apenas de maneira mística. O Espírito Santo vem aqui como se fosse uma pomba e repousa sobre nós. Isso acontece. Mas Deus, ele está muito, muito, muito interessado em usar o nosso irmão para nos abençoar. E a notícia mais legal disso é que Deus usa alguém fraco como nós, vulnerável como nós. O aspecto da vida em comunidade que mais me chama a atenção, que mais ganhou meu coração nesse livro, é a vulnerabilidade que nós precisamos ter diante de Deus e dos irmãos, que é algo que nós fugimos a todo tempo. Outro dia eu ouvi um feedback de uma pessoa que nos visitou e ela falou: é um absurdo isso que vocês fazem, incentivar as pessoas a confessarem seus pecados. Ora, está na Bíblia. Está na Bíblia. E aí o livro de Tiago vai dizer que quando nós fazemos isso, o que acontece? A cura. E não tem a ver com o irmão, tem a ver contigo. Mateus 18, versículo 19, vai dizer assim: também vos digo
se 2 de vós concordarem na terra, segura um pouquinho o ganho para mim aqui, concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Vocês conseguem perceber o tamanho disso aqui? Qualquer coisa, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso lhes será feito por meu Pai. E muitos de nós, às vezes, alcançamos graça nos pedidos que fazemos a Deus quando alguém ora por nós. E às vezes nós passamos 1, 2, 3 anos diante do Senhor. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, faz isso na minha vida. E é alguém que nunca te viu na vida, ora por você e tu, quem contou a vida para esse meu irmão? E isso é o corpo místico de Cristo. Nós precisamos crer, irmãos, que o Espírito Santo, ele se move real no meio da igreja. E quando Paulo fez a analogia do corpo, não foi à toa, onde cada um representa um membro do corpo, um é braço, dedo, perna, olho. E Paulo fala isso muito porque o corpo, ele não se separa. Mas nós conseguimos fazer esse tipo de coisa. Nós conseguimos viver sozinhos. Nós conseguimos se enfiar em solidão. Então o papel da oração comunitária, dos cânticos comunitários, não é só o que ele pode produzir, é nos lembrar que não podemos viver sozinhos. É nos lembrar que o congregar não é uma opção. É nos lembrar que quando a igreja está orando, há poder real. É real. Não é imaginação. Existe uma frase que eu não sei de quem é, que diz que uma mãe cuidando do seu filho ou lavando a sua louça, orando, tem mais poder do que o presidente da República em assinar coisas e vetos. Isso é real, irmão. Mas por que nós, às vezes, não estamos envolvidos com essas coisas? Porque nós estamos vivendo a nossa agenda. E a proposta de Deus para nós é, cara, há uma beleza na congregação que vocês precisam descobrir. Por isso que a música, ela traz esse adorno para a igreja. Quando nós estávamos cantando aqui, cada um os seus salmos, e a gente ouve aqueles burburinhos, né? Baixinho. Me parece, assim, a visão que eu tive real, é como se um campo começasse a aparecer flores. Há uma beleza nisso. Mas nós precisamos amar, congregar, irmãos, para viver essas coisas. O nosso coração precisa estar fincado naquilo que Deus estabeleceu para nós. A oração comunitária nos leva a crer que Deus pode nos suprir, guardar, abençoar, apaziguar questões familiares, nos agraciar com relacionamentos, suprir nossas necessidades financeiras específicas através de um irmão que temos comunhão em Cristo. E quando eu falo comunhão, não é que você conhece. Você tem comunhão em Cristo com todo homem e mulher que foi salvo por Cristo. O que nos conecta é a obra de Cristo. É a redenção que Ele promoveu a nós. E nós precisamos fazer da igreja, do lugar comunitário, um ambiente seguro, onde nós precisamos e podemos abrir o nosso coração, que não vai ter maledicência, que ninguém vai levar para o púlpito a minha vida, como acontece muito por aí. Mas você abrir o seu coração, você tem total confiança de que ali é um lugar seguro e você pode fazer isso.
Eu queria aqui propor algo que o Bonhoeffer ele fala. Eu queria só ler um recorte aqui para a gente orar e terminar. A comunhão, ela me faz ter interesse na vida do irmão, né? E não apenas que o irmão se interesse na minha vida. Esse é um ponto que nós precisamos desenvolver e melhorar. Por exemplo, não faça sinal, mas responda para você mesmo. E aqui é uma agulhação mesmo. A primeira pergunta você sinaliza. Quem gosta de receber o contato aqui, ser acionado, ser cuidado? Pô, e aí, você tá bem? Levanta sua mão. Todo mundo, gente. Você faz isso por quantas pessoas durante a semana? Quantas pessoas semanalmente você lembra? Se meu irmão, será que o meu irmão soube que ele estava passando um perrengue, como é que ele vai estar? A maioria de nós estamos envolvidos num sono de egoísmo que a igreja evangélica produziu, que a gente deseja ser alcançado e não faz nada por ninguém. Nós desejamos comunhão, mas não provocamos, não promovemos comunhão com ninguém. Se nós desejamos uma igreja que tem orações comunitárias, louvores comunitários, a comunhão precisa ser real. Não pode ser de mentirinha, irmãos. Não pode ser de mentirinha. Pô, mas eu sou isso, aquilo. O problema do que você é, irmão. Sou tímido, engole a sua timidez. A nossa personalidade, ela precisa ficar subjugada a Cristo. Você não vai deixar de ser tímido. Ser tímido é uma coisa, você ter coragem de ir ao teu irmão é outra história. Ir lá chamar, irmão, lembrei de você. Posso orar por quê? E aí, irmão, pô, realmente estou precisando de oração. A gente tem uma mente evangélica que faz que a gente viva sozinhos, irmão. A oração do comunitário, com sentido comunitário, deve ser a oração da comunidade e não a oração do indivíduo que ora. É a sua tarefa orar pela comunidade. Para tanto, precisa participar da vida diária da comunidade. Precisa conhecer as preocupações e as necessidades, as alegrias e os motivos de gratidão, os pedidos e os anseios dessa comunidade. Como você ora pelo seu irmão, se você não sabe a vida dele? É porque a gente crê num imaginário meio louco de que, não, Espírito Santo, vai lá, invade a casa do irmão. Peraí, gente. O Espírito Santo não é bandido, não, pô. Não é ladrão, não, irmão. Deus, ele fez um meio de relação. Minha oração nessa manhã é que você ame aquilo que Cristo ame. Irmãos, a coisa que mais Cristo ama é a igreja. Ele deu a vida por ela. De repente você ainda está aí pensando aí, se congrega, se não congrega. Minha oração é que o Senhor te convença disso. Que o melhor lugar, o lugar mais seguro que nós precisamos estar é vivendo relacionamento de aliança uns com os outros.